Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido tecnologia para levar até os irmãos palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, para hoje capítulo 2, versos de 1 a 10. Mas antes de fazermos isso, vamos estar em oração, na certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e que Ele ilumine nossa mente para o entendimento da sua palavra. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio, alegria que temos em ouvir a Tua voz, sermos instruídos, ó Deus, pela Tua palavra. Nos dá, Senhor, discernimento, conhecimento, que vem do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, se tem algo que nós devemos sempre refletir, é acerca do nosso comportamento. Quem somos na igreja, mas também quem somos fora do ambiente de culto ou muitas vezes longe do pastor, das outras ovelhas, dos outros membros. E isso é fundamental. Muitas vezes temos a mania de mudarmos a forma como agimos de acordo com o ambiente, e isso é danoso para nós. Quando nós vemos esta carta, o apóstolo Paulo ele vai, de certa maneira, tensionar um pouco deste comportamento, e vai falar acerca tanto do chamado de Pedro, quanto o chamado de Paulo. Ele vai assim nos dizer a partir do verso 1 no capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não ocorrer ou ter ocorrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzi-los à escravidão. Aqui, meus amados irmãos, ele fala acerca da circuncisão, que era uma prática basicamente ordenada para aqueles que desejassem abraçar o Evangelho, ou seja, práticas judaicas sendo inseridas no Evangelho, e isto é danoso. Nós vamos observar que em algumas circunstâncias o apóstolo Paulo estimula a circuncisão e em outras circunstâncias não estimula a circuncisão. Muitas vezes uma relação da circuncisão com os gentios, e em outros momentos essa circuncisão não é propriamente efetuada. Isso não é contraditório, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo está sendo sábio em relação ao momento e a quem e como ele dirige essa circunstância. Aqui, então, se fala da privacidade ou de privar a liberdade, ou seja, eles estavam voltando a velhas práticas, e isso, na verdade, não era o verdadeiro evangelho. A partir do verso 5 em diante, ele vai assim nos dizer: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa,
Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Aqui então ele fala dos legalistas, daqueles que então aparentavam ser de fato serem cristãos, mas não eram cristãos. Verso 7 ele vai dizer: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendamos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Aqui o apóstolo Paulo está trabalhando acerca, principalmente, do seu chamado para levar o evangelho aos gentios. Aqui ele diz: ora, Pedro foi levantado para os judeus, os circuncisos. Eu fui levantado para os incircuncisos. E há tanto valor em um quanto valor em outro. E por algum momento eu não fui aceito e eu não fui recebido por vocês, exceto por alguns, mas Deus tem me sustentado. E aqui, então, é o testemunho do apóstolo Paulo acerca desse chamado para ele levar este evangelho. Meus amados irmãos, nós somos chamados por Deus a proclamar a palavra de Deus onde quer que estejamos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, e nós não podemos ser distintos, ser de uma forma e ser de outra forma. Nós devemos ser da mesma forma, regenerados, remidos e levando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar ao Senhor, rogando a Deus que cada vez mais fortaleça o nosso coração, para que nós sejamos boca do Senhor e levemos o evangelho da salvação. Oremos. Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua voz. Obrigado, Deus, pelo Teu evangelho. Nos faça, Senhor, sermos também porta-voz, embaixadores da Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.